E aí, pessoal? Bem, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá, aos números racionais, vendo aí essas duas operações, tanto a adição como a subtração. Bem, a gente precisa primeiro relembrar, né, quem são os números racionais. São, pessoal, os números naturais, 1, 2, os números positivos, os inteiros, os negativos e os positivos, e também, pessoal, os números decimais, são os números com vírgula, os números fracionários e as dízimas periódicas. Bem, a adição, pessoal, de fração com denominadores iguais é bem simples. O que é que a gente faz? A gente repete o denominador, no caso aqui, ó, 2/3 mais 8/3, repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 8, 10. Bem simples, né? Outro exemplo aqui, repete o denominador, no caso 5, e soma os numeradores. O 7 mais 12 igual a 19. Quando os denominadores são diferentes, pessoal, a gente precisa tirar um mínimo múltiplo comum, tá? No caso aqui, 2/3 mais 5/7. A gente precisa tirar um mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 7. E como é que a gente faz isso, pessoal? Fatorando esses dois números. O que é fatorar? Fatorar é dividir por números primos. 2, 3, 5, 7. Números primos são aqueles que a gente só consegue dividir por 1 e pelo próprio número. Então, aqui eu não começo pelo 2, tá? Porque não dá, né, para dividir o 3 ou o 7 por 2. Então, a gente vai por 3. 3 dividido por 3, 1. 7 dá para dividir por 3? Não dá, por enquanto, né? Então, a gente reescreve o 7. E vai pro 5, o 5 também não dá, a gente pula pro 7. 7 dividido por 7, 1. Para encontrar, pessoal, a gente já chegou no nosso objetivo aqui, que é deixar tudo 1. Então, agora a gente multiplica para poder encontrar, tá? 3 vezes 7, 21. Então, tá aqui o número que a gente precisava encontrar, o MMC. Agora, pessoal, para ir pro numerador, a gente precisa dividir, depois multiplicar. Por exemplo, 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 2, 14. Repete o mais. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 5, 15. Então, a gente soma e repete o numerador, né? 14 mais 15, 29, 21. A adição com os números decimais. É bem simples, pessoal. A dica é deixar sempre vírgula embaixo de vírgula. Tá ali, ó, 12,25 mais 1,49. Tem a parte inteira e a parte, né, decimal. Então, a gente escreve 12,25, 1,49, ó, vírgula embaixo de vírgula, pessoal. Depois que fizer isso, soma normalmente, tá? 5 mais 9, 14, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Repete a vírgula. 2 mais 1, 3. 1, vou só repetir. Já terminamos, tá? Outro exemplo, pessoal. 1,442 mais 2,4. Vírgula embaixo de vírgula. Viram que ficou algumas casas aqui em branco. Ou a gente preenche por 0 ou deixa em branco mesmo, tá? E aí, só somar. 2, repete. 4 mais 0, o próprio 4. 4 mais 4, 8, vírgula, repete. 1 mais 2, 3. Subtração, pessoal, mesma coisa da adição. Quando o denominador for igual, a gente repete e subtrai. No caso aí, o 11, a gente repete, e 15 menos 1, 14. Outro exemplo aí, denominador 18, a gente repete, e 25 menos 7, 18. No caso, pessoal, dá pra gente dividir 18 por 18, que dá 1. Toda vez que der para dividir ou simplificar, a gente faz, tá? Vamos para a próxima. Agora, pessoal, com denominadores diferentes, a gente precisa fazer também o que a gente fez na adição. Encontrar o MMC entre 2 e 9. Então, a gente traz para cá. Começando pelo 2, não é isso? 2 dividido por 2, 1. 9 não dá para dividir por 2, a gente reescreve o 9. 9 dividido por 3, 3. 3 ainda dá para dividir por 3, então a gente repete o 3.
3 dividido por 3, 1. Agora é só a gente fazer a multiplicação para poder encontrar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, tá aqui o 18. Agora, a gente faz lá a divisão, depois a multiplicação. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, próprio 9. Repete o sinal. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 5, 10. Repete o 18. 9 menos 10 igual a quanto? Pessoal, eu tenho R$9 e fiz uma compra de R$10, eu vou ficar devendo, não é isso? 1. Então, menos 1. Subtração, mesma coisa, pessoal, da adição. A dica é vírgula embaixo de vírgula, tá? Essa aqui tá bem fácil, tá? 59,69 menos 32,79. Vírgula embaixo de vírgula, 9 tira 9, 0. 6 menos 7, tem como? Não, eu tenho 6 balas e quero presentear com 7, não dá. A gente precisa pedir emprestado, então a gente pede emprestado com 9. 1, né? A gente leva esse 1 pra cá, tá? Então, o 9, ele deixa de ser 9, passa a ser 8, e o 6, ele passa a ser 16. 16 tira 7, 9, tá? 8 tira 2, 6, 5 tira 3, 2. A gente encontrou aí o valor. Outro exemplo, pessoal. Vírgula embaixo de vírgula, sempre. Tá aqui, ó, 123,06 menos 21,3. Mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Quando o pessoal tiver uma casinha em branco, deixa ou coloca 0, não vai influenciar em nada. Então, 6 menos 0, o próprio 6. 0 dá? Não dá, né? A gente precisa de novo pedir emprestado com o 3. Então, o 3 passa a ser 2 e aqui 1, né? Totalizando 10. 10 menos 3, 7. 2 menos 1, 1. 2 tira 2, 0. E 1 repete. Bem, e aí tá os exemplos, pessoal, que serão baseados na atividade de vocês, tá? Aí pede para fazer, pessoal, essas operações aqui, tá? Primeiro tem uma soma e depois uma subtração. A gente vai resolver e encontrar o resultado. Primeiro, pessoal, a gente resolve essa soma aí, tá? 1,74 mais 0,5. Vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Eu vou fazer essa soma aí. 4. Vou repetir, né? 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Já encontrei. Agora, eu vou subtrair esse outro valor. Escrevo 2,24 menos 1,5. Aqui eu preenchi com 0, vejam só. Ou a gente deixa em branco ou preenche. Tanto faz, viu, pessoal? Agora é só subtrair. 4 tira 0, próprio 4. 2 não dá, né? A gente precisa novamente pedir emprestado aqui com 2. Então, ele passa a ser 1. 12. 12 tira 5, 7. 1 menos 1, 0. Então, eu encontrei aqui 0,74. Aqui, pessoal, tem aí 2 barras de chocolate que a gente já estudou, já aprendeu a representar, né? Isso. A primeira, a parte de cima da fração, a gente vai... Deixa eu passar para o próximo slide, vocês vão entender direitinho. Aqui, ó. Essa figura foi dividida em quantas partes? 8. Então, o denominador, 8. Quantas partes foram pintadas? 5. Então, 5 sobre 8. Essa aqui, 3 quartos, não é isso? Tá aqui para vocês verem, ok? Então, basta a gente calcular agora, fazer essa soma, tá? A gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4, tá? Não dá pra gente somar direto. Então, vamos lá. Entre 8 e 4, não é isso? Bem, começando pelo 2, não é isso? 8. Dentro de 8, tem quantos 2? 4. Dentro de 4, tem quantos 2? 2. Ainda dá para dividir por 2, então a gente continua com 2.
4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda dá para ir por 2, então a gente vai totalizando aí 1 e 1 a gente repete. Agora é só multiplicar para a gente encontrar, né? Isso, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Encontrei o número que eu queria. Então, 8. Agora eu vou dividir, depois multiplicar. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, próprio 5. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou somar aqui 5 mais 6, 11 sobre 8. Então, tá ali a alternativa D. Aqui, pessoal, tem outra questãozinha. Tá dizendo aí que numa cidade, no hemisfério norte, às 8 horas da manhã, o termômetro indicava a temperatura de menos 7,5 graus Celsius. 4 horas depois, houve um aumento de 4,3 graus Celsius. Qual é a temperatura após esse aumento? Então, estava medindo isso aqui, teve um aumento de 4,3, está perguntando qual a temperatura depois desse aumento. Então, a gente vai realizar aí uma soma, tá? Já que é um aumento, então se trata de uma soma. Então, a gente vai somar menos 7,5 mais 4,3. Monta e sempre, ó, vírgula embaixo de vírgula, pessoal. Bem, vocês vão ver, pessoal, que vai dar um número negativo. Por quê? Porque, ó, vamos supor que eu devo lá R$ 7,50 e vou lá com R$ 4,30. Vocês concordam que eu vou ficar devendo, né? Ainda? Bem, e também, pessoal, os sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. No caso, a gente vai subtrair o 7,5 e o 4,3 e dar o sinal do maior. Bem, 5 menos 3, 2. 7 menos 4, 3. Então, menos 3,2, tá? E aí tem essa outra questão. Em uma competição de natação, o primeiro colocado concluiu a prova em 3,9 minutos e o segundo nesse outro tempo aqui. Tá perguntando a diferença, pessoal. Diferença é subtração entre o segundo, 5,8, e o primeiro. Então, a gente resolve aí essa subtração, mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Então, ó, não dá, né, pra gente de 8 tirar 9, então a gente pega emprestado. Pegou emprestado, o 5 passa a ser 4 e o 8 passa a ser 18. Então, 18 tira 9, 9 e 4 tira 3, 1. A diferença é de 1,9 minutos.